Eu sou Lidiane, sou neuropsicopedagoga, especializada em autismo, deficiência intelectual. Tenho uma experiência na educação especializada de mais de 15 anos de atendimento. E também sou mãe de um adolescente com autismo. A minha experiência com a catequese inclusiva nasceu da necessidade do meu filho. Primeiramente, da necessidade da catequese domiciliar. Na época do meu filho, tivemos muitos obstáculos com a catequese tradicional. Então, todo o método, todo o material desenvolvido foi pensado para ele. Hoje eu trago para vocês uma proposta, uma sugestão de dinâmica adaptada. Ela atende crianças com autismo, deficiência intelectual, moderado a grave, síndrome de Down, com uma deficiência intelectual associada. Então, eu trago algumas atividades e eu vou estar mostrando para vocês. Pensadas também de acordo com o texto bíblico de Romanos 12, versículo 4, onde diz que somos muitos membros, mas cada um tem um dom e formamos um só corpo em Cristo, para passar a experiência da vivência em comunidade aos catequizandos. Então, eu trago aqui uma proposta de rotina visual antecipatória, o passo a passo dessa dinâmica, tudo o que vai acontecer ilustrado com os pictogramas, os desenhos, as imagens e também com a escrita. Por quê? Pode ser que hoje a sua criança, o seu catequizando, ele não saiba ler, mas ele vai entender pela imagem. Mas pode ser que com o passar do tempo, ele também adquira a habilidade de leitura. Então é importante ter as duas formas. Assim você economiza tempo, a mesma rotina serve no futuro, não precisa ficar trocando. O que eu sugiro? Que tenha na catequese, toda sala que tenha uma criança de inclusão, uma rotina visual antecipatória fixa na parede. A minha aqui eu coloquei no papelão só para mostrar. Mas o ideal é que seja plastificada e fixada com velcro numa folha, numa cartolina. Então, conforme a criança for desenvolvendo a atividade, nós vamos retirando as partes que ela fez, que ela já concluiu. Por quê? Isso dá noção de terminalidade. A criança entende que está terminando, que está terminando. Gera menor crises comportamentais, menos crises sensoriais, menos ansiedade. E vocês, na prática, vão percebendo que as coisas vão fluindo naturalmente com o uso da rotina. Eu deixei aqui também uma sugestão de quebra-cabeça. Essa dinâmica, eu pensei que o catequista possa entregar uma peça de quebra-cabeça para cada catequizando, que no final vai ilustrar a comunidade com os seus membros. Então, essa criança com deficiência, ela está junto com todo mundo no mesmo espaço físico, participando de tudo. Ela também recebe uma peça para encaixe. Se houver a necessidade de um apoio para a execução dessa atividade, se essa criança não souber onde encaixar, então ela pode ter um apoio de um catequista auxiliar que a ajude, ou de um coleguinha que se destaca, que gosta de ajudar. A gente já pode trabalhar aí também o amor ao próximo, ele vai estar ajudando sempre esse coleguinha. Também é importante estabelecer um vínculo afetivo. A criança, o jovem com autista, ele precisa estabelecer um vínculo afetivo. Então, suponhamos que essa criança ela não consiga encaixar o quebra-cabeça tradicional, assim, na folha, plastificado, ou colado na cartolina e recortado. O que nós podemos fazer? A catequista pode pegar na mão da criança e ajudar, um apoio físico para que ela encaixe. Nós podemos dar um apoio verbal, que é só falar, olha, encaixe aqui. Podemos também apontar, um apoio gestual, sem dizer nada, só aponte onde que ele vai encaixar. Então, a criança ela participa de tudo, mas com um apoio, tá? E esse apoio ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser intenso. Conforme nós vamos apresentando, a gente vai falar depois nos próximos vídeos sobre isso. Aqui eu trouxe uma sugestão também de um texto bíblico com pictograma, um texto simplificado. Tá? Sabemos que a pessoa com autismo, com uma deficiência, ela tem um tempo de atenção reduzido, ela não consegue ler um texto muito grande, principalmente o evangelho, se tiver muita parábola, muita coisa abstrata.
vai ser difícil de compreensão para o autista literal, que tem uma linguagem mais literal. Então eu deixei aqui um texto simplificado. Ele não perdeu a essência, a verdade do evangelho. Ele só foi modificado a forma que ele vai ser apresentado. Então aqui nós temos o texto e ao lado o apoio visual com pictogramas. Um banco de imagem referente a cada parágrafo, a cada frase desse texto. Isso para o autista facilita muito a compreensão. É algo assim que na prática vocês vão poder ver o quanto que isso faz a diferença. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Para o deficiente intelectual, para o síndrome de Down, isso aqui é muito útil, tá? Assim, é algo de muita importância. São pequenas modificações que geram resultados surpreendentes. Pensando ainda na criança, no jovem com autismo. É comum no autismo o hiperfoco. Então, se o seu catequizando ele tem um hiperfoco em peças de montar, o que nós podemos fazer? Os blocos de montagem. Não aqueles blocos pequenininhos, tiquinho, que não dá. Eu estou dizendo aqueles blocos para bebê grande. Nós podemos recortar as peças desse quebra-cabeça e fixar cada peça num bloco. Com fita adesiva, até mesmo com cola. Então, cada peça ela tem um bloco de montar atrás, grande. Tá? Você vai entregar um bloco para cada catequizando, nessa situação aqui do hiperfoco. E eles vão montar esse quebra-cabeça unindo os blocos. Vai formar a mesma imagem, só que adequada, adaptada para o hiperfoco. Então, assim, o autista ele vai conseguir participar de uma forma mais efetiva, porque o hiperfoco chama atenção, prende a atenção. E você vai estar transmitindo a mensagem do evangelho, do encontro, da mesma forma. Só mudou a forma que você vai entregar a ele, a forma que vai ser acessível para ele, tá bom? Aqui também eu deixei uma sugestão visual, usando os blocos de montagem. Então, essa criança com autismo, essa criança com deficiência, se for o caso, ela pode estar levando também para casa esse modelo de igreja, de comunidade com os seus membros, como sugestão para que ela construa na casa dela a mesma atividade com a família do mesmo texto bíblico, da vivência em comunidade, do viver em comunidade. Claro que ela não precisa seguir à risca tudo que está aqui, com esses bonequinhos, com esse modelo. É uma ideia. Ela vai usar o bloco que ela tem, fazer o que ela conseguir. E na próxima aula, pode trazer no próximo encontro, uma foto da atividade que ela fez em família. Não precisa ser impressa, pode ser no celular do pai, do responsável, da mãe, enfim. São pequenas adequações que nós vamos fazendo. Também, se não tiver o bloco grande de montagem que eu falei, pode ser feito num bloco menor, não tem problema. É só reduzir na hora da impressão o tamanho da peça que vai encaixar do quebra-cabeça. A minha tá grande, mas você pode reduzir ela e colocar no tamanho adequado para a sua peça de montar. Então, existem diversas formas que nós podemos entregar o mesmo conteúdo. E nesse canal, o objetivo é isso. Apresentar diversas formas para vocês, diversas adaptações, para que todos tenham acesso à palavra de Deus, para que todos consigam participar da catequese de uma forma efetiva. Se vocês quiserem ter acesso a esse material de forma totalmente gratuita, pronto para impressão, me siga nas redes sociais, ele está lá, é só baixar e imprimir. @catequizatea. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Até a próxima.